Graças a Deus, estamos hoje reunidos para adorar o Senhor. Um aviso antes de meditar na Escritura. Hoje é o último dia para a entrega das notas fiscais. A Ana Zélia pede para lembrar que você possa trazer à noite as notas fiscais que você quer doar para poderem ser cadastradas, ok? Então, lembrem-se disso também. E graças a Deus pelo retiro das crianças, fomos lá esses dias e até agora todas vivas, né? Então tá tudo tranquilo. Sei que os pais se preocupam, né? Ficam alarmados, mas não se preocupe, né? Está tudo debaixo do controle do Senhor, não é verdade? Deus está controlando todos os eventos e até onde eu vi eles estão muito animados, muito felizes e aprendendo da Escritura. Isso é muito importante. Irmãos, para nós entendermos cada vez mais a ceia do Senhor e o que implica esta cerimônia nas nossas vidas e o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, como nós temos cantado aqui, é importante começar a refletir um pouco mais sobre a glória de Deus. A glória do Senhor nosso Deus, quem é o Senhor nosso Deus, por que nós o tememos e vivemos para Ele. Na verdade, a vida cristã, ela é uma constante busca do conhecimento de Deus através da revelação escrita, mas através também do nosso contato com Deus, através da oração, por meio da reflexão a partir dos textos sagrados da Escritura. Então, não seja aquele crente que tem pouco conhecimento do Senhor seu Deus e que não se anima em querer conhecê-lo mais. Por isso, hoje vamos estudar um pouco sobre a glória de Deus e pensar que nós vivemos para a glória do Senhor nosso Deus. Você vê hoje de manhã, nossa igreja carece de símbolos, não temos muitos símbolos, não é verdade? Por várias questões históricas e basicamente nós não temos visuais ou imagens da pessoa de Deus dentro dos nossos prédios. E acaba que você chega, senta na cadeira, entoa os cânticos, vê alguém dirigindo, vê os irmãos tocando, e isso pode parecer meio vazio para alguns, né? Cadê Deus aqui, não é verdade? Mas a sua percepção de Deus não está naquilo que você enxerga com os olhos físicos, mas na sua fé, baseado naquilo que você tem lido da Bíblia sobre Deus, não é verdade? Você pode ter chegado hoje e veio para adorar a Deus neste culto e teve uma perspectiva, assim, diferente, né? Paredes, luzes, pessoas, cadê Deus? Mas se você tem essa leitura e reflexão da Bíblia, você veio aqui e enxergou outra coisa. Você não enxergou paredes, instrumento de som, data show, nada disso. Você enxergou o quê? O corpo de Cristo. Você enxergou pessoas que vieram aqui por causa do sacrifício de Jesus. Você enxergou o plano eterno de Deus para a humanidade, seccionado e, digamos, focalizado apenas num dia, pela manhã, domingo, mas que faz parte do plano eterno de Deus para a humanidade. E que esta igreja e outras que estão adorando ao Senhor nesse horário, estão adorando para a glória de Deus, entendendo que nós fazemos parte do plano de Deus para a redenção da humanidade, para a glória do nome do Senhor. Não é somente um ato religioso, não é somente um ajuntamento de pessoas cristãs, ou protestantes, ou batistas, não é só isso. É muito mais do que isso. Mas para isso temos que cada vez mais vislumbrar a glória do Senhor nosso Deus. Veja na sua Bíblia o Salmo 111. O Salmo 111 nos fala bastante sobre a glória e a majestade de Deus. Salmo 111. Leiamos a partir do verso 1. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno
e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência. Todos os que o praticam, o seu louvor permanece para sempre. Queremos observar alguns aspectos desse salmo que exaltam a glória do Senhor nosso Deus. E o primeiro deles, e acredito que hoje de manhã vamos ver apenas o primeiro, é que a glória de Deus o revela em suas próprias obras. Nós observamos nas obras do Senhor a glória do Senhor nosso Deus, e isso deve nos motivar a adorá-lo e a glorificá-lo e a temê-lo. Então, o verso 2 que nós acabamos de ler diz isso: grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. A grande questão é: tenho prazer nas obras de Deus? Eu sei perceber as obras de Deus reveladas na Bíblia e também, em um certo sentido, reveladas por tudo que existe. Eu sei perceber a grandeza de Deus, refletir nelas e ter prazer nisto. Isso é muito importante, porque senão nós podemos nos tornar religiosos frios, sem ânimo, sem motivação, sem perceber a beleza de Deus. Veja o verso 2 de novo. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos que nelas se comprazem. Têm prazer, consideram, estudam as obras de Deus, refletem nas obras de Deus, elas são grandes. Olha o verso 3. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Nas obras de Deus, a glória. Como é que você vê a glória de Deus? Percebe a glória de Deus? Diretamente é impossível. Ninguém pode perceber a glória de Deus diretamente. Então, isso é percebido sempre indiretamente. A partir de quê? Das obras de Deus. Quanto tempo você já dedicou na sua vida para perceber as obras de Deus? E alguns versículos na Bíblia nos ajudam a perceber a glória de Deus nas obras do Senhor. Mas antes é importante dizer que a palavra usada aqui para glória é uma palavra que significa literalmente mesmo ser pesado. Quando dizemos que temos que observar a glória de Deus, quer dizer que nós temos que estudar, observar, adorar o peso de Deus. Não o peso físico, obviamente, mas o peso no sentido figurado. O quanto Deus é pesado, o quanto Deus é valioso, o quanto Deus é grandioso. E quanto mais refletirmos nessa verdade, mais seremos felizes, mas mais ainda temeremos o Senhor nosso Deus. Mais estaremos prostrados, adorando ao Senhor, confessando os nossos pecados e buscando a glória de Deus nas nossas vidas. Mas temos que conhecer o Senhor, né? O Senhor, Ele é um Deus diferente de qualquer outro Deus que não existe, na verdade, mas que se fala por aí. O Senhor, Ele é todo grandioso. A glória significa o ser pesado. E essa glória se apresenta através das obras de Deus. Um dos versículos muito claros que fala sobre isso é o Salmo 19, verso 1. Salmo 19, verso 1 diz assim: ao mestre de canto, Salmo de Davi, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É um versículo muito conhecido, talvez até um versículo que os crentes leem e não dão muita atenção, de tão conhecido que é. Mas olhar para os céus, pensar na infinitude do universo, deve nos fazer ter um
profundo respeito por Deus e pelas coisas de Deus. E devemos usar até a tecnologia para nos ajudar. E essa experiência que eu tive, eu gosto sempre de compartilhar com os irmãos, acho que já até falei. Existem alguns vídeos no YouTube sobre as imagens que o telescópio Hubble tirou e postou para a humanidade. São horas e horas e horas de filmes do Hubble, do universo, de regiões do universo que não tem nem condição de nós pensarmos em chegar lá. E você começa a ver. E é legal que eles botaram um fundo musical, né, algumas músicas clássicas, né, orquestradas e tudo, e você pode ficar refletindo e pensando o quão pequeno nós somos diante de tudo que o Senhor nosso Deus criou. E esse é o Deus a quem nós adoramos, é o Deus a quem nós cantamos hoje, é a esse Deus que nós viemos aqui para celebrar a ceia do Senhor. Esse Deus também é o Senhor Jesus Cristo. Então, se você quiser fazer esse exercício, né, às vezes a gente vê tanta coisa no YouTube, né? Algumas mais engraçadas, outras mais informativas, aí você vai lá nas imagens do telescópio Hubble e veja como é vasto e maravilhoso o universo que Deus criou, e nós poderemos assim perceber mais ainda a glória e o poder do Senhor nosso Deus. A criação apresenta a glória de Deus de uma maneira tão maravilhosa que até aqueles que não são crentes percebem a glória de Deus. Isso não quer dizer que eles vão se converter ao observar a criação, mas eles percebem o poder do Senhor. Olha Romanos 1,19. Romanos 1,19 fala de como a própria criação revela a glória do Senhor. Romanos 1,19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Eles aqui são aqueles que não creram em Jesus. É o que a gente chama de o homem natural. É o homem sem Cristo. Vou ler de novo o verso 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Veja bem, o que é que se percebe de Deus através das obras criadas? Os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua própria divindade. E isso se percebe como através das obras criadas? Claramente. Eita, pastor, eu nunca percebi. Significa que você nunca parou para refletir sobre a glória e o poder de Deus. Eu não sou psiquiatra, mas vou receitar um excelente ansiolítico para você, que não tem efeito, né, um efeito que vai trazer alguma sequela ou um efeito prejudicial para a sua saúde. É você olhar para as coisas criadas de Deus e refletir sobre o poder de Deus, a divindade de Deus, e confiar nele. O Senhor que criou o universo, que sustenta o planeta inteiro, o Senhor que dá a vida, o Senhor que tem todos os nossos dias contados e determinados. E eu sei que tudo coopera para o meu bem, porque Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Eu sei que eu me preocupo. Por quê? Porque eu sou pecador. Toda vez que eu me preocupo, eu tenho que orar e pedir perdão, porque tal preocupação é indevida, porque Deus cuida de tudo. É ou não é? É. Quanto mais você observar as coisas criadas do Senhor, refletir sobre a estrutura do nosso corpo humano, a perfeição das coisas de Deus, e olha que a criação que nós contemplamos não é a criação que Deus fez no princípio, não é verdade? Esta criação ela é corrompida pelo pecado e ainda é maravilhosa. Imagine a criação original sem a corrupção do pecado. Não tem nem como imaginar. Algo incrível, maravilhoso. Vivemos, irmãos, num mundo muito corrido, né, agitado. E nesse mundo corrido e agitado, nós não paramos para refletir, pensar na glória de Deus. Sentar diante de um mar e orar. Já fez esse teste? Você que talvez ande um pouco preocupado, ansioso,
com as coisas da vida, com as preocupações? Já parou para sentar um pouquinho de frente para o mar ou para algo da criação maravilhosa de Deus e orar para que o Senhor fale ao seu coração e assim você passe a depender mais de Deus e menos de você? É por isso que nós temos que refletir sobre a glória de Deus. Como Criador do céu e da terra, nós podemos confiar no Senhor. Ele criou todas as coisas. Isaías capítulo 40, verso 28. Se eu não confio em Deus, que criou o céu e a terra e o universo, eu vou confiar em quem? Olha Isaías 40, 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Você não ouviu isso? O Criador do céu e da terra, ele não se cansa, ele não se fatiga, ele criou os fins da terra. Imagine, ele criou os fins do universo, contextualizando aqui a nossa conversa. Então, ele não se cansa, ele não dorme, Deus não precisa relaxar, Deus não precisa descansar, tudo está no perfeito controle de Deus. Lembre-se disso, cada vez que eu me desespero, cada vez que eu fico preocupado e ansioso por situações da minha vida, é porque naquele momento eu deixei de confiar em Deus. Isso acontece comigo várias vezes. Isso acontece, acredito que com você várias vezes também. Por isso é necessário sempre rememorar quem é Deus. A glória de Deus, o tamanho do peso e do poder de Deus. E toda vez que o meu coração quiser se angustiar e se preocupar, vamos fazer como Jesus, né? Vamos orar. Mas não é aquela oração antes do almoço, não. É uma oração mais elaborada, né? Vamos orar em secreto, conversar com Deus e dizer para Deus: Senhor, mais uma vez eu não estou dependendo do Senhor, né? Mais uma vez estou ficando distante de Ti. E aí é o momento de orar. E Deus vai responder, certamente. Olha Isaías 45, verso 9 na sua Bíblia. Isaías 45, verso 9. O Senhor é diferente de qualquer Deus inventado pela mão humana, porque Deus é o Deus da glória, o Criador de tudo. Olha aí, Isaías 45, 9. Ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou a tua obra? Ou a tua obra não tem alça? Você vai chegar para Deus: Senhor, o Senhor fez um vaso sem alça. Já pensou? Você vai chegar para o oleiro: Deus, você fez um vaso sem alça. Senhor, o que é que tu está fazendo? Esse vaso está sem forma aqui, está mal feito. É o que nós fazemos muitas vezes na nossa vida, quando não confiamos no Senhor. Achamos que o plano de Deus está sendo frustrado. É verdade que alguns vasos parecem que não tem alça mesmo. No entanto, está na vontade de Deus, no controle do plano de Deus, o Senhor assim o quis. Não é verdade? Ainda, olha o Salmo 124, verso 8. O Criador do céu e da terra é todo-poderoso para cuidar de nós, para ser o nosso socorro. Salmo 124, verso 8. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Esse é o nosso socorro. É nele que devemos confiar. Quando você está aflito, você corre para quem? Para quem você pede socorro? Tem que ser para Deus. Entende? Você está angustiado, e eu sei que nos angustiamos. Eu não estou criticando aqui quem se angustia, eu não estou criticando aqui quem fica ansioso, eu estou criticando quem não busca a glória de Deus, o Senhor nosso Deus, no momento da angústia e da ansiedade. Essa é a meditação. Entende? No momento da angústia e da ansiedade, corra para Deus. Por quê? O nosso socorro está em o nome do Senhor. E aí ele dá o argumento para você acreditar nisso. Ele é o Criador do céu e da terra. Ele criou todas as coisas. Deus não tem competência para gerir a nossa vida? No momento em que eu me angustio e me preocupo, eu estou dizendo isso.
E aí eu tenho que me arrepender, buscar o Senhor novamente e meditar na glória de Deus. Há um texto maravilhoso na Escritura que nos remete a esta verdade. Lembra-se do personagem, um personagem emblemático da Bíblia, Jó, que sofreu bastante, talvez, é porque eu não sei especificamente o tamanho do seu sofrimento, mas eu falo por mim, mais do que eu certamente ele sofreu. Muito mais. Cheguei nem perto do começo do sofrimento do que Jó passou naquela provação em sua vida. E vocês conhecem bem a história do livro de Jó. Num dia, ele perde filhos, ele tinha, se eu não me engano, 10 filhos, todos morrem. Ele perde todos os seus bens, fica miserável. Sua esposa o abandona, ao que parece. E ainda diz que tudo que ele está sofrendo é por causa do Deus dele. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Abandona. E para piorar, uma doença terrível, que o torna assim, com a pele cheia de feridas. Irmãos, quem passou por tamanho sofrimento? Acredito eu que Deus não manda essas coisas para mim, porque sabe que eu não tinha condição. Não dava para passar por um negócio desse. O Senhor sabe das nossas limitações, Mas Jó era um homem temente a Deus. Era um homem fiel ao Senhor. Ele não tinha pecado. Ele tinha pecado, como todos temos pecados, mas ele não tinha cometido tamanhas perversidades que justificassem um castigo enorme como esse. E então Jó ele começa a se questionar sobre Deus, sobre o seu nascimento. Ele chega nas suas conversas com seus pseudo-amigos ali, ele chega a clamar pela morte. Por que eu nasci, Um aborto é melhor do que eu, e se questionando. E Deus, na sua graça, vai falar com Jó. O que Deus apresenta para Jó? Para ajudá-lo. Não só no seu sofrimento, mas ajudar também nas suas questões, porque agora ele ficou cheio de problemas emocionais, teológicos, espirituais. Olha Jó 38, verso 1. Depois disto, Jó 38, 1. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios? Com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos, como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estavas tu, quando eu lançava o fundamento da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Isso é Deus falando com Jó. 5. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre, quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas e disse, até aqui virás e não mais adiante. E aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas? E aqui o discurso é longo, capítulo 39, 40, 41, Deus perguntando a Jó: Jó, qual o tamanho do céu? Estou parafraseando. Qual a profundidade do mar? Quem colocou as leis da física que governam todas as coisas? Quem é Jó? Respondei para mim. Se imagine na situação de Jó. Se imagine no tamanho do sofrimento de Jó. E aí você passa a questionar Deus. Por quê? Porque você ainda não refletiu na sua vida o suficiente sobre o tamanho e o peso de Deus. O tamanho e o peso de Deus. Ou seja, a glória do Senhor. O Senhor é o nosso socorro. Ele é todo-poderoso. E no momento das nossas aflições e angústias, é a Ele que temos que buscar, porque Ele tem o controle e o domínio sobre tudo. E se buscamos outras coisas que não Deus, podemos
sofrer bastante, mais ainda do que talvez já estamos. Não estou desconsiderando que os médicos são importantes, não estou desconsiderando que nós temos recursos, né, na ciência que nos ajudam, que são também proporcionados pela graça de Deus. Mas estou dizendo que o Senhor nosso Deus é o nosso grande e principal socorro, é para Ele que nós corremos, porque Ele detém o poder sobre tudo. E no momento da dificuldade, nós não devemos tentar reclamar de Deus ou culpar Deus, porque certamente a culpa não é dele, mas do nosso pecado, ou do pecado dos outros, ou do pecado da sociedade que nos rodeia. O fato é que Deus chega para Jó e mostra a Jó: eu fiz todas as coisas, eu criei todas as coisas. E você está aí se lamentando. Basicamente, esta é a mensagem. E Jó aprendeu uma grande lição aqui. Capítulo 42, verso 5, um texto muito conhecido desse livro. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Não fisicamente, porque Deus falou a Jó de um redemoinho, mas ele passou a conhecer mais a Deus porque Deus revelou a Jó nada mais, nada menos do que a sua obra, a sua criação. O que Deus está falando para Jó é tudo o que ele criou, o que ele estabeleceu no universo físico em que nós vivemos. Percebe? E então Jó passou a perceber em maior profundidade a glória de Deus. Você pode ouvir somente falar de Deus. E Jó era um crente fiel. Mas uma coisa é você ouvir falar. Outra coisa é você refletir profundamente sobre a glória de Deus. A partir de quê? Da criação. E Deus lançou perguntas para Jó refletir. Foram perguntas. E cada pergunta que Deus lançava para Jó, Jó refletia, respondia na cabeça dele. Eu não sei o tamanho da profundidade do mar. Eu não sei como é que as ondas só vão até aqui e não avançam mais. Eu não sei a quantidade de estrelas dos céus. Eu não sei sobre o Leviatã, esse grande monstro. Eu não sei explicar o quanto ele é terrível e forte. Eu não sei. E então foram tantos não sei, que Jó entendeu. O Senhor é todo poderoso e glorioso. E mesmo na desgraça que eu estou, Jó pensando, eu tenho que me submeter à vontade do Senhor. Por isso ele disse: agora os meus olhos te veem, não fisicamente, mas pela fé, compreendendo mais a profundidade da glória de Deus. Eu sei que todos temos problemas e dificuldades. E nesse momento que vamos celebrar a ceia do Senhor, o Senhor Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, para podermos ter acesso a esta reflexão sobre a glória de Deus. Tire um tempo na sua semana, talvez para você fazer uma caminhada, né, olhar para a natureza, pisar o pé numa areia, de preferência limpa, né, da praia, né, contemplando o mar, né, ou vendo alguns animais. Né, isso não é nenhuma terapia, nada disso não. É porque ali você vai começar a pensar na profundidade da glória de Deus. Ou veja as fotos, se você quiser, do telescópio Hubble, se isso lhe interessa, e veja como é enorme o universo que Deus criou. O Deus que nós adoramos hoje. Nós não deveríamos, irmãos, ficar preocupados e ansiosos. Ficamos porque somos pecadores. Eu fico porque sou pecador. Mas, sempre lendo a Bíblia, como nós lemos, lembramos a glória de Deus. Tenho que novamente estudar sobre a glória de Deus, ver o poder de Deus, como Deus falou a Jó. E então nos tornaremos crentes, não só de ouvir falar de Deus, mas com uma experiência mais íntima e próxima com o Senhor. Experiência daqueles que enxergam Deus pela fé, a partir das obras da criação que revelam a glória do Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos resgatou das trevas do pecado e nos trouxe para fazermos parte do teu povo, dos redimidos, pecadores redimidos, sem merecimento, mas ainda assim agraciados pelo teu amor. Senhor Deus, faz com que seja verdade essas palavras da tua Escritura nas nossas vidas
que nós nos empenhemos em refletir mais sobre a Tua glória a partir das obras criadas. E, Senhor Deus, que passemos a ter um relacionamento mais íntimo contigo, não só de ouvir, mas realmente de perceber a Tua glória a partir da Tua revelação. Senhor, só temos que Te agradecer por tudo, por isso oramos no nome de Jesus. Amém.